Bem, Evangelho de João, capítulo 15. Passagem muito conhecida, né? Mas eu bato sempre nessa tecla, né? O Evangelho é simples, né? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer, né? Que não se aparte de vocês a simplicidade que há em Cristo, né? Então, que a gente nunca esqueça que o Evangelho é simples. O mais difícil do Evangelho é viver, né? É praticar. João 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Que é Jesus falando, tá? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em que meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Amém? Até aqui tá bom, né? Vamos orar mais um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais uma vez nos dar uma mensagem para repartir. E te pedimos agora que teu Espírito Santo continue na liberdade, ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa semana eu tive a oportunidade de ouvir, eu sempre ouço, né, todas as programações da igreja, que é a nossa cobertura espiritual, né, Ministério Internacional da Restauração. Então eu assisto praticamente todos os cultos, né? Tem culto de jovens no sábado à noite, tem o culto do Shabat, que é de sexta à noite. No sábado à tarde também tem o culto das crianças. No domingo à noite o culto oficial. E nas quartas-feiras tem o culto de rede, né? Então lá eles têm a rede de casais, a rede de homens, a rede de mulheres e a rede de jovens que funciona no sábado, né? Então os cultos das redes, com exceção do culto de jovens, acontecem na quarta-feira à noite. E eu acompanho todos os cultos, eu escuto todos, né? E essa quarta-feira foi o culto da rede de homens, né? E o pastor que ministrou é um apóstolo chamado apóstolo Wallace. Esse apóstolo,
Ele é o líder de intercessão ou de oração do Ministério Internacional da Restauração. Então, basicamente, ele é responsável por treinar pessoas nessa área de oração, de intercessão, não só em Manaus, mas até em lugares do Brasil onde ele é convidado. E eles lá na igreja, vocês talvez nunca tenham tido a oportunidade de ir a Manaus, né? Lá eles têm uma torre de oração que fica aberta para o público orar, né? Eu já estive lá no topo dessa torre de oração. Não, ela é de Nordeste, né? Não é de Manaus. Embora tenha essa pele moreninha assim, que é bem tipo... Mas é perto, não? Não. Manaus fica no norte, né? E ela é Nordeste, né? É um pouquinho mais pra baixo. Ela está mais para perto da Bahia, O né? norte é mais longe. Manaus é mais longe, cara. Manaus é mais longe. E fuso horário e tudo, né? É da... Diferente, né? É 2 anos. De avião é rápido, né? Não, eu digo assim, quando é noite aqui, ainda é um dia lá ainda um pouco, né? Não, lá O horário? escurece mais rápido que aqui. É? Aqui demora mais a escurecer. Tipo, É. 5 horas já tá bem escurinho, já tá Mas no assim. verão também? Hã? No verão também? Sim. Quando chega bem verão também? Escurece? Não, lá não tem fuso horário igual nós. É tá. direto. É, um dia. E o apóstolo Wallace, que é o líder da intercessão lá, né? Ele tem um horário fixo que ele comparece lá na torre de oração para estar orando, né? É o ministério dele, né? E ele foi convidado, né, pelo apóstolo René para ministrar quarta-feira agora na rede de homens. E a palavra que Deus deu para ele basicamente foi sobre Gálatas 5, né, que fala ali do fruto do Espírito, né, que está totalmente ligado a essa passagem de João 15, quando Jesus Cristo diz: eu vos designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto permaneça, né, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E ele estava comentando algo muito interessante que eu e minha esposa pensamos exatamente igual, que é a questão que hoje muitas pessoas, né, estão em busca de profetas que vão dizer para elas o que elas querem ouvir, né? Tem hoje igrejas só de pastores que ficam entregando revelação, né? E como as pessoas gostam disso, né? Eu me lembro já de anos, né, que tem pessoas que vão entrar lá em tal bairro, tem a mulher do coque, né? Aquela mulher que você vai lá visitar ela revela o teu passado, o teu presente e o teu futuro, né? E as pessoas estão em busca disso. Eu sou crente já há muitos anos, eu me converti no ano de 1996. E desde 1996 eu venho acompanhando como as pessoas elas são assediadas por isso, né? Elas querem ir num lugar onde tem lá a mulher da oração, ou o homem da oração, da revelação, que vai revelar meu passado, meu presente, meu futuro, e as pessoas estão encantadas por isso. Elas ficam assim, meu Deus, babando. Né? Oi? Parece uma idolatria, né? É uma idolatria mesmo, né? E incrível que tem até pastores, até apóstolos em busca disso. Pastor Cristian, você é contra? Eu não sou contra. Mas, queridos, uma palavra que a gente ministrou lá na casa da irmã Cida, né? A própria irmã Cida trouxe uma abertura para nós lá, né? Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Hoje, o que significa isso? Significa que hoje todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Eu posso ouvir Deus direto na fonte. Eu não dependo nem do pastor Cristo, eu não dependo. Mas eu não preciso dele, não. Aí já é um outro extremo, né? Achar que eu não preciso de um profeta, não preciso de um pastor, não preciso de um apóstolo, aí já é um outro extremo. Mas uma coisa que nós precisa estar muito claro para a gente. Hoje todos nós temos acesso a Deus. Deus é acessível. Eu posso ouvir a Ele na minha casa, eu posso ouvir Ele na minha garagem, eu posso ouvir Ele enquanto eu estou lavando a minha louça, eu posso ouvir Ele até enquanto eu estou tirando o lixo na minha casa. Deus fala. Deus não está morto. Está dando para entender? Então eu não preciso eu ter que ir atrás da mulher do coque, eu não preciso ter que ir lá na igreja do Pentecostes, ou a igreja pentecostal, ou ter um título de pentecostal,
para acreditar que lá Deus fala. Não, Deus fala no tradicional, Deus fala no pentecostal, Deus fala no avivado, no menos avivado, no mais barulhento, no menos barulhento, porque Deus não está limitado a nada nem a ninguém. Deus fala em todo lugar. Né? O Salmo 139 disse, o Davi falou, né? Para onde me irei do teu espírito? Né? Ele diz, né? Até vou ler aqui, para ficar mais bonitinha a pregação, né? Esse palácio agora, eu escutei essa semana numa pastora. O espírito é o mesmo, né? Ela falou sobre isso aí. Ele diz, ó, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tornar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Tu não tem para onde fugir de Deus. Eu posso ir para uma ilha deserta, eu posso ir para onde eu quiser. Ninguém consegue se ocultar dele. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele está em todo lugar, ele tem todo o conhecimento, ele acessa tudo e a todos. Então, para não perder o foco, eu não preciso que depender de um profeta para falar comigo. Embora que Deus deixou escrito na palavra de Deus, está escrito em Efésios, que Deus levantou apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres para o crescimento da igreja, para a edificação dos santos, até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Então está escrito na Bíblia. Se eu achar que eu não preciso de um profeta, eu também estou pecando contra Deus. Se eu achar que eu não preciso de um apóstolo, eu estou pecando contra Deus. Se eu achar que eu não preciso de um mestre, eu estou indo contra a palavra. Se eu achar que eu não preciso de um evangelista, se eu achar que eu não preciso de um pastor, eu estou indo contra a palavra, porque a palavra diz que eu preciso. Só que, para mim ouvir a voz de Deus, eu não dependo deles. Eu posso ouvir a Deus em casa, lendo a minha Bíblia, meditando na palavra, conversando com Deus, tendo uma vida de intimidade com Ele. O que Deus mais quer, eu vou falar para vocês, ó, em alto e bom som. Se eu pudesse, com o conhecimento que eu tenho hoje, dizer para vocês, em uma só frase, o que Deus mais quer de todos nós, uma vida de intimidade com Ele. Onde é que eu provo isso na Bíblia? Quando Jesus estava na casa de Maria e Marta, Ele disse, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. O que Maria estava fazendo? Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo o que Ele tinha para falar. Né? Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, só que a diferença aqui é que não é o Cristo, é o Cristiano. Né? E não é Maria, é o Anderson, é a Ivone, é a Vanessa, é o Mateus, né? É o Benjamin. É o Benjamin. O Benjamin está atento ali, ó. Então, amados. Então, isso é o que Ele mais quer. Por quê? Porque essa intimidade com Ele está totalmente ligado aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Vocês conseguem imaginar o que é uma videira? Uma videira é uma parreira de uva. É uma árvore que produz uva. Jesus está dizendo que Ele é essa árvore. E que nós, nessa árvore, o que a gente representa? Nós somos os galinhos. E Ele diz que se eu permanecer nele, eu vou dar fruto. Mas como que eu permaneço nele? Eu permaneço nele através de uma vida de intimidade com Ele. Quando eu tenho uma vida de intimidade, de comunhão, de oração, de meditação na palavra, de estar com Ele, de me relacionar com Ele, automaticamente eu vou produzir fruto. E o que Ele quer mais, o que Ele mais quer da igreja, o apóstolo Wallace falava isso quarta-feira à noite. Ele quer que a igreja produza fruto. Né? Ele quer. O mais importante para Deus não é eu revelar o futuro da pessoa, eu falar em línguas, eu tenho um monte de dons, né? Interpreto línguas, falo línguas, né? Eu tenho dons que aparecem, né? As pessoas estão em busca de dons espirituais que aparecem, né? Porque alguns deles até provocam status, alguns deles provocam a fama,
alguns deles trazem a glória para o homem, né? E Deus está nem aí para a glória do homem, Deus está nem aí com qualquer coisa que vai produzir status ou fama ou glória humana. O que Deus quer? Deus quer o fruto. Porque o fruto, ele não depende de fama, não depende de glória. O fruto, ele é manifestado, sabe onde? Lá dentro da nossa casa, quando ninguém está vendo. Lá dentro da nossa casa, quando dá vontade de xingar minha esposa, quando dá vontade de espancar o filho, né? De xingar minha mãe, né? De mandar plantar batata, mandar plantar tomate cru, né? Isso aí é lá do mundão, né? Quando plantava tomate cru, é lá do mundão mesmo, né? Porque crente, pelo amor de Deus, né? Então, nessa hora ali é que manifesta o fruto. Na hora que dá vontade de xingar minha esposa, na hora que dá vontade de bater no meu filho mais do que a conta, mais do que ele merecia apanhar, né? Ali é onde eu mostro quem é o Christian. Ali que se manifesta quem é o Anderson de verdade. Lá no trabalho, quando o teu patrão te xinga, né? Quando o teu patrão é grosso contigo, quando ele te humilha, lá na esteira, lá no chão de fábrica, ali é que eu manifesto o fruto. Né? E isso é o que vale para Deus, isso é que conta para Deus. Não adianta eu falar em um monte de línguas estranhas, orando alto na frente de todo mundo. Jesus disse, quando vocês orarem, não façam como os hipócritas, né? Que oram alto para que todo mundo veja. Né? Quando vocês jejuarem, né? Não faz carinha de tristinho para todo mundo ver que vocês estão jejuando. Não sejam hipócritas, como essas pessoas que já receberam a sua recompensa. Deus não está muito preocupado com aquilo que aparece. O ser humano está em busca daquilo que aparece. Vão lá no profeta que revela tudo. Meu Deus, aí ele fala no microfone ainda. Deus está me dizendo aqui, Anderson, que você já está no segundo casamento. Deus está te mostrando aqui, Anderson, que você tem que colocar a sua vida em dia. E papapá, e papapi, papapá. E as pessoas querem isso. Né? Elas querem holofote, elas querem. Né? Mas Deus, amados, Ele está preocupado com aquilo que acontece lá no secreto. No meu dia a dia, lá dentro da minha casa, lá no meu trabalho. O fruto que eu estou apresentando. As pessoas conseguem ver a minha diferença do cara que trabalha do meu lado? Ou o meu comportamento é igual ao dele? Será que se o teu vizinho, né, se não tivesse muro ali, ó, entre a minha casa e a casa do vizinho, será que o vizinho ele consegue perceber que do lado da casa dele mora uma família diferente? Nunca voou panela? Nunca teve grito? Né? Porque tem casa que, quando deu o BO, né, o marido, sua burra! Né? Né? E aí fala em voz alta, ali, o vizinho escuta, né? Aí, mas ali não é um crente que mora ali? Não é crente, não vai na igreja lá na Batista, na Assembleia, na Universal? O cara não diz que é crente? Não tem um adesivo lá no carro dele, ali, aqui, eu e minha casa servimos ao Senhor. Aí eu e minha casa servimos ao Senhor, mas aí chama a mulher de burra, grita, né? Então, isso é o que conta para Deus. Vocês estão conseguindo entender? Então não é eu falar em línguas estranhas, eu profetizar muito, pregar na internet, ter milhares de seguidores, né? Porque hoje, de repente, a pessoa tem um dom, ela tem um dom de... A Bíblia diz que o dom, Deus não tira o dom, né? O cara tem um dom fantástico de pregar a palavra de Deus e ele atrai milhares de seguidores. Glória a Deus, né? A Bíblia diz que contanto que prega o Evangelho. Né? Quem não é contra nós é por nós. Agora, o que realmente agrada a Deus é o fruto. O que Deus realmente quer da igreja é o fruto. Até porque tudo o mais que Deus vai fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas, depende do fruto. O fruto está ligado com uma casa edificada sobre a rocha. Quando a gente apresenta um bom fruto, que nada mais é do que um bom testemunho, né? Quando eu apresento um bom fruto, quando as pessoas conseguem perceber em mim, eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa que eu tenho autocontrole, eu sou uma pessoa que eu tenho o domínio próprio, eu sou uma pessoa que eu manifesto misericórdia.
eu manifesto amor, eu manifesto alegria, eu manifesto bondade, benignidade, mansidão. Isso faz toda a diferença. Né? Isso é que vai glorificar o Pai. Jesus disse, né? Nisto é glorificado o Pai, né? Em que deis muito fruto. Né? O Pai é glorificado pelo fruto. O Pai não é glorificado por dons espirituais que impressionam. Está dando para entender? Não estou dizendo que é ruim, né? Muito pelo contrário, a Bíblia diz procurai os melhores dons. Né? A palavra de Deus incentiva eu a buscar o dom de línguas, buscar o dom de interpretar línguas. Né? Aqui em 1 Coríntios 12, ele vai dizer, né? No finalzinho de 1 Coríntios 12, ele vai dizer, né? Perdão, 1 Coríntios... Isso, 1 Coríntios 12, ele vai dizer, né? São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres. Né? Ele vai dizer, a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Aí ele vai dizer que são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, todos têm o dom de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-as todos, portanto procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Então, a Bíblia, a palavra de Deus incentiva a gente a buscar os dons. Né? Buscar o dom de operar em milagres, né? O dom de curar, o dom de socorro, o dom de governar, né? O dom de falar em variedades de línguas. Né? Quem sabe eu tenho um sonho de ser um apóstolo, ou um desejo de ser um profeta, um mestre, um evangelista, um pastor. Né? A Bíblia incentiva eu buscar. Mas nenhum dos dons que Deus nos dá é para glória nossa. Né? É para se amostrar. Né? É para mostrar, eu tenho dom. Imagina o Anderson tocando violão. Imagina que o Anderson se transforma num dos melhores violonistas do Brasil. Ou um dos melhores guitarristas do Brasil. Aí ele resolve pegar a guitarra dele num culto de domingo à noite. E hoje eu vou arrasar. Tá, mas vai arrasar para quê? E para quem? Para se mostrar? Para mostrar o dom que Deus deu? Ou eu vou, não, nessa noite eu quero dar o meu melhor, porque eu quero tocar no coração do meu rei. Né? Eu quero agradar o meu Jesus com o dom que ele me deu. Né? Por isso que Deus nos dá dons. Né? Os dons não é para a glória nossa, os dons é para a glória dele. Agora, muito mais do que os dons, importa para Deus que eu manifeste o fruto. Né? Importa o fruto. Porque os dons são para servir o corpo. Né? Nós fazemos parte de um corpo. E Deus nos dá dom para servir o corpo. Por que Deus nos dá dons? É para servir. Não só servir uns aos outros. Começar dentro de casa, né? Marido servindo a esposa servindo o marido, o pai servindo o filho servindo o pai. Né? Começa tudo dentro da nossa casa. Né? E depois a gente vai usar esses dons também para servir. Lá no trabalho, na igreja, na comunidade. É isso que a gente está aqui na Terra. Jesus disse, eu não vim ao mundo para ser servido, mas eu vim para servir a todos. E no meu reino, o maior é quem serve. Né? Então, basicamente, nós estamos aqui para servir uns aos outros. Né? Mas que bom quando, juntamente com esse serviço, a gente manifesta o fruto. Né? A gente produz frutos dignos de arrependimento. As pessoas conseguem ver Cristo em nós. As pessoas conseguem ver que há paciência em nós, há amor em nós. Né? E é isso que Jesus está esperando da igreja nesse tempo. Porque há uma promessa aqui. Em João 15:5 diz que se eu permanecer nele,
se eu permanecer desenvolvendo essa vida de intimidade com Ele, de comunhão com Ele, que é o que Ele mais quer da igreja, é isso, uma vida de intimidade com Ele, né? Nós vamos produzir muitos frutos. Aqui diz, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito, não é pouco não, é muito fruto. Eu chego à conclusão que se nós ainda não apresentamos muito fruto, é porque nós precisamos nos aproximar mais dele. Mais dele. Cada vez mais perto dele. Porque quanto mais perto dele, mais fruto a gente vai apresentar. E não necessariamente que esse mais fruto é mais almas, né? Porque durante um tempo a gente acreditava que o fruto são as almas, né? E o fruto não são as almas. As almas que Deus também quer que a gente ganhe elas para Cristo, né? Jesus disse, ide por todo mundo e fazei discípulos, né? De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As almas, elas são uma consequência. Se as pessoas veem um bom testemunho meu lá no meu trabalho, né? Na minha vizinhança, entre os meus amigos, meus colegas, pessoas que eu me relaciono ao longo da semana, as pessoas vão querer esse Jesus. Elas vão querer, elas vão ver diferença em nós. Eu nunca me esqueço, né? Testemunho de irmãos que pessoas perguntaram, olha, eu vejo que você é diferente, eu vejo que você é mais calmo, você tem uma paz em você. Que é isso? Você vai a uma igreja? Então as pessoas, se elas perceberem essa diferença em nós, elas vão querer esse Jesus que a gente carrega, esse Jesus que a gente prega, esse Jesus que a gente ensina. Agora, se as pessoas olhar para nós e ver que a gente é estúpido, grosseiro com a nossa esposa, que é estúpido com um colega de trabalho, não tem paciência, não tem domínio próprio, explode, estoura, né? Estoura com o filho, estoura com a mulher, estoura com o pai, estoura com o patrão, né? Aí, que diferença que a gente tem do mundo? Né? A gente é igual ao mundo. E se a gente é igual ao mundo, eu vou convidar alguém do mundo para vir aqui, ele vai dizer, mas eu sou igual a ti, o que eu vou fazer lá? Se tu é igual a mim. A igreja que tu vai não te mudou, porque tu é igual a mim. Então se a tua igreja não te muda, o que eu vou fazer lá? Está dando para entender? Então as pessoas, se elas tiverem argumento, se nós tivermos argumento, nós não vamos ter poder de convencimento. Né? Então, amados, eu quero ser breve, né? E deixar essa mensagem para nós. Né? Não é uma mensagem nova, é uma mensagem conhecida. Né? E eu quero dizer que, em primeiro lugar, estou pregando para mim, porque eu sei que eu já falhei com Deus, em alguns momentos da minha vida, eu deixei a desejar, em alguns momentos da minha vida, eu não consegui permanecer em Cristo como deveria. Em alguns momentos da minha vida, provavelmente eu não fui tão íntimo dele como deveria. Alguns momentos da minha vida, eu não manifestei o fruto como deveria. Pelo contrário, já teve momentos da minha vida que faltou domínio próprio, faltou alegria, faltou fé, faltou fidelidade, faltou paciência, faltou bondade, com certeza. Né? E aí não tem, amados, não tem como nós avançarmos, não tem como nós prosperarmos, não tem como nós agradar o coração do Pai se nos faltar o fruto. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa realmente se arrepender, né, de verdade, pelas vezes que nós não conseguimos corresponder ao coração do Pai, né, o que Ele espera de nós. Ele espera que a gente possa não só apresentar o fruto, mas o fruto precisa permanecer. Né? O nosso bom testemunho precisa permanecer. Eu não posso ter um bom testemunho hoje e amanhã não tenho mais. Né? Esse bom testemunho ele tem que ser uma constância. Né? Uma constância.
Cristo é que deu um bom testemunho hoje, tem que dar bom testemunho amanhã, depois ele tem que dar bom testemunho no domingo, ele tem que dar um bom testemunho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Não estou dizendo que a gente não vai errar, né? A gente vai errar, com certeza vai errar. Mas nós precisamos ter esse compromisso diante de Deus, né? Eu compartilhava com a minha filha um texto muito conhecido da palavra de Deus, que está em Hebreus, que vai dizer assim, né? Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando por eles forem repreendido, porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo o que recebe por filho. E é para a disciplina que suportais a correção. Amém? Então a Bíblia diz que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Todo dia tem gente filmando a gente. Tem gente filmando a gente por trás, do lado, na frente. Então a gente tem que cuidar para onde a gente olha, o que a gente toca, o que a gente fala, como a gente se comporta. A gente está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. E Deus está esperando o tempo todo que a gente possa dar um bom testemunho, apresentar um bom fruto. Porque isso vai glorificar o Pai, né? E se a gente fizer o que Ele pede que seja feito, né, o Pai vai ser glorificado, né? O Filho vai ser glorificado, o Espírito Santo vai ser glorificado, né? E a Bíblia diz no Salmo 37, né, agrada-te do Senhor, que Ele concederá os desejos do teu coração. Então, se a gente glorificar o Pai, ainda de presente, Ele vai ainda atender desejos do nosso coração. Ele vai realizar sonhos nossos, né? De vez em quando eu vejo algum pregador dizer, né, que nós temos que sonhar os sonhos de Deus, né? Eu também preguei a vida toda isso, que nós temos que sonhar os sonhos de Deus. E está certo. Mas não é pecado ter sonhos, né? Porque se eu sonhar os sonhos de Deus, pode ter certeza, Ele vai realizar os meus também. Porque Deus é bom, né? Ele é o Deus que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu sonhar os sonhos de Deus, procurar agradar o coração de Deus, procurar dar um bom fruto, pode ter certeza, né? E Ele vai realizar os meus sonhos também, porque Ele é bom. Amém? Vamos orar? Vocês recebem essa palavra? Amém. Glórias a Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Pai, nos humilhar debaixo da Tua potente mão nessa noite, Pai, e te pedir perdão, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa como igreja, Senhor, pelas vezes que nós não apresentamos um bom fruto, Pai. Nos perdoa quando não apresentamos um bom testemunho, Pai. Nos perdoa, Senhor, quando não correspondemos às Tuas expectativas. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós andamos trôpegos, Pai. Pelas vezes que não conseguimos ser firmes e constantes. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes, ó Pai, que deixamos a desejar, Senhor, diante daquilo pelo qual o Senhor nos chamou para fazer, Pai. O Senhor nos chamou para ser filhos, Pai. Filhos legítimos. E como filhos legítimos, Pai, do Senhor, nós precisamos apresentar um bom fruto, um bom testemunho. Precisamos permanecer numa vida de intimidade e comunhão contigo, Pai. E nem sempre, Pai, conseguimos, Pai. Nem sempre correspondemos às Tuas expectativas, nem sempre apresentamos um bom testemunho. E por isso, nessa noite, nós te pedimos perdão, Pai. Tem misericórdia de nós. Converte o nosso coração, Pai. Arranca de nós o coração de pedra. Nos dá um coração de carne, Pai.
Nos dá um coração que é capaz de amar como o Senhor ama, perdoar como o Senhor perdoa, ser calmo, paciente como o Senhor é, bondoso e benigno como o Senhor é, alegre como o Senhor é, fiel como o Senhor é, cheio de fé como o Senhor é, bondoso como o Senhor é, com um autocontrole como o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus. Que possamos andar no Espírito, Pai, e não cumprir os desejos da carne. Que venhamos glorificar o Senhor, realizar os teus sonhos e assim poder também alcançar as tuas promessas, os nossos sonhos e os desejos do nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.